dia, pessoal. Começando aqui o segundo dia. Lembrando que o certo é que você tem pelo menos uns 4. O Leidson já tá aqui já, né? Falei certo? Leidson. O Leidson tá aqui, o guia. Eu falei pra ele que eu tenho um problema com o nome aqui. E a gente tá na cidade de Itacarambi. O que eu falo pra vocês? Tem Januária, que é uma cidade também grande aqui na região. E tem Itacarambi. A cidade mais próxima é Itacarambi, uns 15 quilômetros. Então é mais aconselhável você ficar aqui às vezes do que Januária. Tem pousadas, tem hotéis por aqui. E também você vai estar em contato com ele aí, né? Só chamar, vai estar no suporte aí. Agora vamos começar, ó, a situação da roupa aqui. Só tá começando, choveu de madrugada, mas o sol aqui é sol de verdade mesmo, tá bom? Vamos embora aí, vamos caminhar que o dia é longo. Valeu. Olha lá, tá lá, ó, Itacarambi. E outra, aqui no fundo é o Rio São Francisco. Então, você tá aqui às margens do Rio São Francisco, tem um cais, uma pracinha bem legal de você andar. A motinha tá ali, agradecer o cunhado Danilo, né, que arrumou a moto. Tá fazendo tudo quanto é rali aqui, de Montes Claros até aqui Peruaçu. Mas muito obrigado, Daninho, cunhadão aí, valeu mesmo. Vou mostrar sua motinha como é que tá aqui. Só uma geral nela aqui, só mostrar para o moço como é que tá a moto dele aqui. Tá aqui, o negócio é rali mesmo. Hoje, nosso segundo dia, a gente está indo aqui para Lapa do Rezar. Lapa do Rezar ficou conhecida por esse nome por conta das caminhadas para lá, para a caverna, que as pessoas faziam aqui da região para fazer missa, para pagar penitência. Enfim, as pessoas antigamente até pegavam pedaços de estalagmite para fazer presépio de Natal. Então é uma caverna que tinha muito essa característica mais religiosa. E hoje nós iniciamos nossa caminhada para lá, com a primeira parada aqui no antigo alambique do Seu Gero. Aqui o pessoal, na época dos festejos da padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, as pessoas se reuniam aqui para fazer os festejos e como aqui era um alambique, né, cachaça, rapadura aqui não faltava. E forró a noite inteira, até o dia raiar. E apresentar também hoje aqui. Hoje a gente tem uma companheira aqui, nossa amiga Patrícia, voluntária aqui no Cavernas do Peruaçu. É de Brasília, né, Patrícia? Isso, eu sou engenheira florestal e eu faço parte do programa do voluntariado do ICMBio e hoje eu vou acompanhar vocês. Patrícia, fala um pouquinho só, você de Brasília, como que você se inscreve aí no programa? Eu moro em Brasília e sou engenheira florestal, como já falei, mas qualquer pessoa pode participar do programa do voluntariado. É só entrar no site do ICMBio, sejaumvoluntario.gov.br e se inscrever. Você faz um cadastro e se inscreve nas chamadas abertas para qualquer parque nacional regido pelo ICMBio. Esse não é o primeiro que você participa? Não, esse é o quinto que eu participo. O que você pode falar assim rapidamente da sua experiência? Eu, como engenheira florestal, sempre busco aprimorar a minha profissão dentro desses parques, né? Conhecer um pouco sobre a vegetação, sobre a geomorfologia do lugar, e acaba tendo um contato maior com a comunidade. A comunidade sempre tem como enriquecer muito, né, esse conteúdo que a gente tem. E além de conhecer essas belezas, né? Então, o voluntariado, ele enche a gente não só profissionalmente, como pessoalmente também. Legal, vamos embora então. Bora lá. Isso aqui é uma casa de caranguejeira, ela tem a toquinha, tem uma toca lá dentro, né? Ela faz um revestimento nas paredes do buraco. Isso aqui é a tampa. Não vou abrir agora porque tá molhado aqui, é difícil de abrir. Aí se eu for tentar abrir, vai danificar a portinha da casa dela. Mas ela faz um revestimento por dentro, na tampa, com uma seda, para formar a tampa. E ela faz, você pode ver que o buraquinho é redondo. E a tampa encaixa perfeitamente na borda do buraco e não deixa a aresta para você poder puxar assim, né? Fica totalmente arrematada aqui na boca do buraco. E ela sai por aí mesmo? Sai por aí. Então é mais fácil ela abrir por dentro do que você pegar por fora e tentar abrir a tampa. É o sistema dela, né, que ela vai criando. Como sabia viver da floresta, né? Ou não, né? Ou talvez usava tanto que até... Essa é a fruta. Essa é a semente dela, é o caroço dela. Nesse caso, essa aqui é o caroço? Esse aqui é o caroço. O que é no caso? Que a gente conhece aqui na região como fruta de sabonete. As pessoas usavam antigamente a polpa dela para fazer sabão. Aquela espuma, né? Ela solta uma espuma.
povo gostava de usar para fazer sabão. Então fazia umas misturas lá, tinha um processo químico assim, com algumas misturas, com outros ingredientes, para poder fabricar o sabão, um sabão artesanal. E ela é uma... Tá dando uma árvore que gosta muito, essa árvore aqui. Essa maior ali, né? É. Ela gosta muito de beira de rio, assim. Então é uma espécie de mata ciliar. É que nem eu falei, por mais que a gente tá aqui no Cerrado, que você falou divisa, a umidade aqui é bem grande mesmo. A gente está perto do rio e próximo aos paredões, dentro do cânion, são áreas mais úmidas mesmo aqui no vale. Ela caiu, tá toda amassada, mas isso aqui é genipapo. Genipapo? Tem vários aqui no chão, olha como está o chão, cheio de genipapo. É outra espécie também de mata ciliar. O fruto é muito apreciado pelos macacos e algumas aves, alguns outros animais na floresta. E como eu falei que ela é de mata ciliar, ela gosta de ficar mais próximo, ela germina mais facilmente próximo às beiras de rio. Quando a folha está madura, os veados, por exemplo, eles gostam de comer a folha madura do genipapo. Então em época de período mais seco, quando ela começa a perder as folhas, amadurecer as folhas e começam a cair, os veados costumam comer também a folha dela, quando está madura. Aqui no início do parque, vocês precisaram fazer uma recomposição da mata aqui nativa ou não? Nessa parte aqui? Isso. Não, a regeneração foi toda natural. Agora nessa área de pastagem aqui, ó, que é uma antiga pastagem, está rolando um trabalho de recuperação dessa área com algumas espécies nativas, com aroeira principalmente, porque ela é uma alelopata, eu acho que chama assim. A nossa engenheira aí vai confirmar se é isso mesmo. Ela libera substâncias ali que vão inibir o crescimento de outras espécies, então ela cresce com maior facilidade. A aroeira tem a mutamba, os pés de juá, então tem várias espécies que eles estão utilizando para fazer a regeneração dessa antiga área de pastagem. Voltando aqui no genipapo, o pessoal usa muito para fazer licor. Ele tem um cheiro, eu gosto muito do cheiro, mas tem gente que não gosta. Ele tem um cheiro forte, assim, lembra um pouco um aroma meio alcoólico, assim. E o povo usa para fazer doce, usa para fazer até vitamina de genipapo com leite. E o licor, né, que é bem famoso, assim. Uma vez eu experimentei o néctar dele, que é tipo o supra-sumo do suco do genipapo, uma delícia. Outra característica do genipapo, curiosidade, é que ele, quando ele tá verde, tem até uns ali na árvore, se você quiser tentar filmar. Ele verde, ele solta uma substância que é usada para tinto, então os índios usam muito para pintar o corpo, provavelmente os povos antigos aqui usavam para pintar a parede também, e é uma tinta que não sai, tipo urucum assim, só que ele pega com mais força, e também é usado na culinária para tingir, então dá para fazer bolo azul, usar como um corante natural. Legal. Vou tirar ela aqui com a raiz. Por isso que eu gosto de usar a faquinha, porque é mais fácil cavar. Pegar essa que está na trilha, porque não precisa tirar lá de dentro que é onde já vai ser pisoteado mesmo. E aí eu tiro ela. A raiz está pequenininha, mas só para falar. A raiz dela... Fala o nome dela, né? Essa aqui é chama carapiá. Isso aqui os indígenas e os povos, as pessoas antigamente usavam muito. Hoje usa menos, ainda usa, mas usa menos. A gente ouve falar de um uso menos frequente da raiz dela para alguns problemas de estômago, queimação no estômago, azia, essas coisas, e até algumas dores também, porque ela tem uma propriedade meio refrescante, que nem o hortelã. Lembra um pouco aquela refrescância do hortelã. Aí as pessoas costumam cozinhar a raiz ou ferver a raiz com um pouco d'água, ou faz um chá com a raiz dela. Essa raiz está pequenininha, mas tem raízes até maiores aí. E aí faz essa bebida com a raiz e toma, ou dá para criança beber, enfim. E aí ajuda a aliviar essas dores, essa queimação do estômago. E eu pedi para você comentar mais uma vez sobre essa mata que a gente está aqui, que hoje está bem diferenciada, na verdade. Porque choveu também, a gente está na época de chuva e a vegetação está mais cheia de folhas, digamos assim, né? No período seco,
parte das folhas nessa parte alta aqui, a floresta perde as folhas. Aí só vai ter mais folhas aqui próximo ao rio, que desse lado aqui está o rio, né? Então nessa parte aqui fica mais sombreada o ano inteiro. E aqui é o que a gente chama de mata de galeria, uma mata ciliar próxima ao rio, que forma as galerias, vai formando galerias, né? No encontro das copas no leito do rio. E aí aqui você tem uma umidade maior, você tem um clima mais úmido e algumas espécies que costumam aparecer mais nesse período chuvoso, que nem essa daqui que aqui o povo conhece como bananinha. Eu não conheço bem essa espécie, mas tem esse nome mais popular aqui que é bananinha. Essa espécie só aparece agora no período chuvoso. Depois, quando vem o período seco, ela perde essas folhas aqui, elas secam, elas morrem, mas ela tem uma espécie de batata no solo que ela fica dormente ali, um bulbo, né? E essa espécie ela é característica da Mata Atlântica, como a gente já tinha comentado, que aqui é um ecótono, é a junção do Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Então a gente vê um mix de várias espécies. E aí, só reforçando o que ele estava falando sobre a mata ciliar, ela ocorre sempre nas beiras de rios, como se fossem uns cílios mesmo. Os cílios do nosso corpo têm a função de proteger os nossos olhos, e a mata ciliar ela tem a função de proteger os rios. Então ela previne assoreamentos de rios, o deslizamento de terras, por isso que é tão importante a gente preservar essa mata, principalmente na época da seca, que como ele falou, as folhas perdem as folhas, se chama caducifólia o nome desse evento, né? Ela deixa de trabalhar, de colocar energia nas folhas para poder guardar energia no tronco, né? Porque na época da seca vai saber quando que vai chover de novo. Então é uma inteligência da planta para ela poder sobreviver na época da seca. Tem algumas flores aqui, ó, até dessa espécie que a gente estava falando aqui, ó. Sim. Tem essa aqui, tem mais algumas aqui, ó. A flor dela é bem diferentona. Que amarelinha. E aí o pessoal das orquídeas aí, olha o que eu encontrei aqui no norte de Minas, ó, no Peruaçu. Aqui uma baunilha, uma orquídea, e tá bonita, olha só como que ela tá aqui vigorosa. Subindo aqui. Você já chegou a ver o fruto dela alguma vez aqui ou não? Não, ainda não. É que eu falei, como o local aqui é muito úmido, a gente fala que em São Paulo a gente tem ali no sul, ali das praias do sul, pelo excesso de umidade. Quem tem um clima mais seco é muito difícil. Mas devido a essa umidade aqui, esse clima, proporciona a gente encontrá-la aqui, olha, bem vigorosa, subindo aqui. Quem sabe um dia a gente não volta aqui e colhe o fruto da baunilha aqui mesmo. Vamos lá. Vamos seguir aí só para vocês aqui as curiosidades no Peruaçu. Vamos embora. Aqui só para vocês terem uma ideia a quantidade de degraus que a gente vai subir aqui. Mas normalmente, como era uma coisa religiosa aqui, eu imagino que a pessoa subia feliz. Meio que pagando uma promessa aqui, vamos dizer assim. E às vezes as pessoas subiam aqui para pedir chuva, por exemplo. As mulheres costumavam subir com pedras na cabeça. Aí levavam os filhos, as crianças levavam as pedrinhas na mão. Então, e há relatos na região de que as pessoas subiam pedindo chuva. E na semana ou naqueles dias próximos ali à penitência, chovia. Vamos lá. Subir a gente vai subir. A gente vai pensando em alguma coisa boa para ir pedindo no caminho aí. Uma pedra, já vamos pegar para carregar. Olha, não vou carregar não, hein? Já põe pedra na cabeça aí. Pode levar você. Aqui tem essa espécie, essa árvore aqui. Ela solta as cascas assim, ó, tá vendo? Esse aqui a gente conhece como imburana de cheiro aqui na região. Tem gente que chama de imburana branca, ou umburana branca, ou amburana branca, depende muito da região. Ela é cheirosa, tem uma madeira, a casca que é cheirosa, a semente dela é cheirosa, bem cheirosa. E é dessa madeira o povo usa muito para fazer artesanato, gamela, colher de pau, esculpir carrancas. E a semente e a casca o povo usa para fazer chá, para fazer remédio para problemas de estômago, para dores, indigestão, esse tipo de problema. A semente dela também é muito utilizada para fazer rapé, até para perfumar o rapé, para a pessoa que gosta de cheirar rapé, né? Ela é muito utilizada também para dar o cheiro. A madeira também é utilizada para fazer as dornas, para colocar cachaça, para armazenar cachaça, que ela também dá um sabor especial para a cachaça. Enfim, é uma madeira que tem uma infinidade de uso.
móveis. Eu quero uma madeira rosada, bonita, então dá para fazer móveis, porque é uma madeira macia também, fácil de ser trabalhada. Vindo nesse caminho aqui, eu estava comentando, tem muitas plantas aqui que de repente até a gente estava comentando ser catalogadas no futuro. E o suor aqui, devido à umidade, ele é constante, é o tempo todo. Ainda mais pra gente que passou o Natal e Ano Novo aí, é um ótimo caminho pra gente perder as gordurinhas indesejadas aí. Vamos lá. Essa aqui é o Imbiruçu ou Umburuçu, depende também da região e tal. Aqui o povo conhece como Imbiruçu, porque dessa madeira, da casca dela, as pessoas tiram a imbira. O que é a imbira? A imbira é uma fibra que tem na casca. As pessoas costumam tirar a casca bem comprida assim, ó, e aí esmaga a casca. Depois que esmaga a casca, fica só a fibra. Então essa fibra as pessoas usam para fazer corda, para fazer linha para costurar saco. Hoje usa menos, né? Antigamente as pessoas usavam muito recurso natural para fazer esse tipo de coisa. Usavam a fibra para fazer buchas, para espingarda, para munição, para carregar a munição ou para carregar a espingarda. Usa para fazer, para calafetar barco, para vedar a junta ali, onde uma tábua junta na outra. No barco, quando a pessoa fabrica o barco, usa a fibra ali dentro, com piche, para vedar. Enfim, tem uma série de usos essa madeira aqui. Fora que a florada dela também, ela dá uma flor branca grande e os animais na floresta gostam muito, principalmente veado, cutia, catitu às vezes come também, mas o veado é mais comum comer a fruta dela. E caçador adora, né? Porque vem, arma rede próximo da árvore com a florada dela e aproveita para matar os bichinhos. Chegamos na Lapa do Rezar. Como eu falei, né, ficou conhecida por esse nome por causa do uso religioso. As pessoas vinham para rezar aqui. Então, Lapa do Rezar é uma das maiores cavernas do parque. Tem um sítio arqueológico logo na entrada com um painel com uns desenhos. Sensacional esse sítio arqueológico aqui. É um dos mais legais que eu acho aqui do parque, porque ele tem uma quantidade maior de figuras na cor branca. E essas figuras na cor branca, elas retratam o quarto período da tradição São Francisco, que foi um grupo que ocupou também, que passou por aqui pelo Vale do Peruaçu. Então ele tem um significado todo especial, não só por conta do branco, que é o quarto período da São Francisco, esse é mais um fator, mas se a gente pegar o uso contemporâneo dessa caverna, o uso religioso dessa caverna, um uso contemporâneo, e comparar com o uso ancestral dela, de milhares de anos, com a ocupação do Vale do Peruaçu há milhares de anos, esse lugar também foi utilizado para cultos religiosos, pelos antepassados que passaram por aqui. Então o lugar, por si só, ele já tem uma atração para esse fim, ele já tem uma energia voltada para esse fim mais espiritual, assim. Então esse lugar é sensacional, é especial. Vamos lá. Aí aqui os desenhos já começam. Já tem alguns desenhos aqui da tradição São Francisco, inclusive alguns já em branco, com uma cor branca. Aí isso você entende que simboliza uma outra época, no caso, né? É uma outra época. Porque como a tradição São Francisco ela ocorreu em 4 períodos distintos, houve intervalos entre um período e outro, né? Intervalos de alguns séculos, assim, segundo os arqueólogos que estudaram os sítios arqueológicos daqui. Então, esses intervalos variavam aí entre 300 e poucos anos, 700 anos e por aí vai. Mas o que mais ocorre é a São Francisco. Você vê que tem muita figura geométrica em 2 cores aqui, ó. Um contorno com preenchimento. Algumas figuras só tem contorno, algumas geométricas só tem contorno. Tem gravura também ali, né? Tem gravura ali. Os desenhos que você vê geométricos em uma cor só, eles retratam esses que estão isolados, né? Isolados que eu digo assim, só a figura geométrica, sem um preenchimento, ou sem o acompanhamento de uma figura humana ou animal, elas retratam o primeiro período da São Francisco. Então, nesse painel aqui, você tem
Você tem algumas figuras mais simples, principalmente as figuras geométricas, numa cor só. Elas ficam mais ali isoladas, sem ter o acompanhamento de uma figura humana ou uma figura de animal. Essas figuras retratam o primeiro período da tradição São Francisco. Depois vem as figuras geométricas com figuras humanas mais simples, que retratam o segundo período da São Francisco. Aí as figuras geométricas elas já têm duas cores. Depois vem as figuras geométricas associadas com figuras humanas e animais, só que as figuras humanas e animais elas já aparecem com cabeça e dedos nas mãos e pés. E aí vem o quarto período, é onde ocorre o branco, que a gente tem o branco em uma maior quantidade aqui. Aí o branco, com a introdução do branco, junto com outras três cores que eram mais comuns anteriormente, você tem uma variedade maior na combinação de cores. Você começa a combinar o branco com outras três cores. Então você tem uma variação maior na combinação. Você consegue combinar branco com preto, branco com vermelho, branco com amarelo. E enfim, formar figuras com três cores ou mais, com quatro cores. Que dá uma característica bem especial assim, para os painéis daqui, bem mais coloridos. Uma outra coisa legal aqui também, que nesse painel, assim como no painel da Lapa dos Desenhos, tem figuras de instrumento de caça. Tem alguns instrumentos de caça, alguns animais. Aqui é o que você comentou, né? Na parte das... Uhum. Ó, os desenhos, você tem o desenho nessa borda dessa pedra aqui, depois aqui, e eles seguem margeando ali, ó, as formações rochosas, até lá no alto, ó. Nossa, como os caras conseguiram pintar lá em cima? Muito alto, escalando. Aqui dava para escalar. Acredita-se que sim, né, que escalando, porque aqui tá um pouco óbvio, assim. Sempre né? tem um apoio. Né? Tem apoio para subir. E aí, lá em cima, você tem alguns instrumentos de caça. Você tem flechas, você tem propulsor, principalmente flechas e propulsores. E o propulsor era um instrumento usado para lançar as flechas. Então nesse painel aqui e no painel da Lapa dos Desenhos, você vê com maior frequência esse tipo de instrumento de caça. Você tem raízes ali, provavelmente tubérculos, né? Parece desenho assim de tubérculo, algum tipo de tubérculo. Mandioca ou outro tipo de raiz. Era tubérculo. Era tubérculo a palavra que eu queria lá atrás. Ah, para lembrar da raiz, né? Uhum. Então. E aí você tem povos um pouco mais recentes no período de ocupação daqui que já eram agricultores. Então eram povos que eram um pouco mais sedentários e tal. Então eles ficavam mais tempo aqui. Né? Sim, sim. Lá no Boquete, por exemplo, você tem uma pedra que é toda riscada, né? Toda com as marcas na pedra, assim. Pode falar. Aquelas pedras tipo conhecido como afiador. Mas já tem uma controvérsia aí na arqueologia dizendo que aquilo não é nada de afiador, era uma forma de expressar alguma coisa. Então a coisa está meio que sendo conhecida ainda, né? Sendo desvendada. Então, como eu estava falando aqui da entrada da Lapa do Rezar, o solo tem alguns pontos que o solo na entrada da caverna está todo remexido. E os arqueólogos contam que quando chegaram aqui na década de 80, no início da década de 80, eles já encontraram o solo dessa maneira. E eles foram investigar, conversar com os moradores aqui da região, principalmente os mais velhos e tal. E ninguém sabia falar direito o que realmente tinha acontecido com o solo aqui na entrada da caverna. Mas eles descobriram que tinha uma espécie de lenda do ouro, um ouro encantado que mudava de lugar para não ser encontrado, e que às vezes esse ouro ele descia, ele mudava de lugar, as pessoas viam luzes no céu mudando de lugar, e às vezes esse ouro ele nessa mudança ele passava de um lugar para outro e descia próximo a cavernas, e que as pessoas costumavam cavar procurando esse ouro. Então tinha esse mito do ouro encantado que as pessoas relatavam com uma certa frequência e relatam até hoje. Com menor frequência hoje, mas as pessoas ainda relatam desse tipo de evento. Então aqui próximo na entrada
da entrada dela, nesse primeiro salão de entrada dela, o solo é todo remexido. Ó. Acredita-se que pode ter sido isso, né? As pessoas vindo em busca desse ouro há muito tempo atrás e escavando a entrada, porque alguém deve ter visto uma luz descer aqui e tal. Mas enfim, a história é que a gente não sabe direito como foi que aconteceu. Caramba, que entrada, hein? Aí lá também tem uma abertura, né? É, tem uma clarabóia aqui também. Histórias do povo contando que viu umas bolas de ouro pulando de uma montanha para outra. Olha só pra vocês verem aqui essa caverna, caverna rezar. Olha só lá o tanto de pedra caída. Olha a abertura. Pra vocês terem uma ideia aqui. A gente vai entrar lá dentro agora, vai filmar. Mas impressionante a grandiosidade aqui, olha. Olha só a nossa cabeça. Uma pedrinha dessa que cair aqui grava a gente. A árvore. Aí você tem vários aqui. E tem um ali, ó, um espelhotema ali, uma estalactite com uma saída pro lado assim, ó. Ela parece a cabeça de um alien. É tudo que vocês vão Vai inventando aí, né? inventando. Interpretação. É, a imaginação vai longe. Cuidado do degrau aí. Que legal, que realmente dá pra fazer um festão aqui mesmo. Oh, ia fazer uma missa e tanto, né? Olha lá pra vocês terem a dimensão aqui do tamanho da pessoa na caverna. Ok, Patrícia. Não, é a família da Gilmara, é Gilsara, da Gilmara que trabalha lá com você lá. A família da Gilmara morou uns anos lá na caverna. Eu não sei se o pai dela chegou a morar, mas alguns tios e tias, avô e avó. Essas pedras aqui, se entendem que foi desabamento aqui? Foi desmoronamento, caiu do teto. Esse aí foi o teto que desmoronou. O salão, de repente, será que ele se completava aqui? E veio toda essa parte para baixo? Se completava como assim? Você pode ver que ali é mais terra, na verdade. Sim, sim. Sim, com certeza. Essa terra, inclusive, é sedimento, é provavelmente sedimento do rio. O rio já veio aqui nesses níveis aqui, que o rio ficou lá embaixo hoje. O rio está num nível bem abaixo daqui. Eu não sei quanto, mais ou menos, mas eu acredito que vai dar mais de 100 metros de desnível até o rio. Então, onde o rio passa hoje. Então, ele já foi um rio grandioso para escavar esse vale do Peruaçu inteiro. Então, ele já esteve nesse nível. E essa terra aqui pode ser tanto sedimento que o rio trazia, ou pode ser solo que caiu com a abertura daquela clarabóia lá na entrada que a gente viu. Aí abre o buraco, despenca o teto e o solo que está lá acima da caverna desce junto. Aqui já tem umas figuras, nesse bloco aqui no interior da caverna, já tem umas figuras picoteadas. São gravuras na rocha, ó. Aquela coisa do picoteado, que é o cara, para fazer o desenho, ele teve que usar uma ferramenta com ponta, né? Com a pedra mais dura do que o calcário, e uma outra ferramenta para bater. Então ele ia fazendo o desenho picoteando a rocha. É um tipo de desenho que a gente chama de pictogravura. A arqueologia é uma pictogravura. Aqui já começa a ficar escuro. Nossa, é muita rocha aqui, né? Muita. E aqui a gente vê perfeitamente essa questão das camadas de formação da rocha calcária, né? Como ela é uma rocha que foi formada no fundo do Mar de Bambuí, aqui na região, você vê períodos, né? Os períodos de formação mais rápidos, com as camadas mais finas, e períodos de formação de camadas um pouco mais demoradas. Camadas até um pouco maiores ali, ó, mais espessas. Cada camada dessa se entende por um tempo na história, vamos dizer assim. Um período de deposição de matéria orgânica no fundo do mar. Cada período é como se tivessem, por exemplo, em períodos que o mar recebeu mais matéria orgânica ali e depositou essa matéria orgânica no fundo. Se esse período de depósito ele é mais rápido, ele tem um intervalo de depósito mais rápido, a camada é mais fina.
Se você tem um período de depósito de matéria orgânica lá no fundo um pouco mais demorado, a camada é mais grossa, ela é mais espessa. Então, a espessura da camada vai determinar o tempo de deposição, enfim, o período de deposição, se ele é maior ou menor. E isso indica também vários fatores aí. Quem estuda geologia vai entender melhor isso, assim, em termos de clima no planeta, naquele período, e por aí vai. Bom, aqui a caverna já vai ficando escura. Ela tem uma característica bem particular em comparação com as outras cavernas, que é isso aqui, ó. Você tem o desmoronamento, tem a abertura lá, a entrada dela. E aqui o desmoronamento, ele não interrompe a passagem por completo. Então você tem uma entrada de luz ainda até o fundo da caverna. O fundo dela está logo ali. Então você tem uma entrada de luz até o fundo. E isso, o que acontece aqui dentro? Que é bem particular. As aves, principalmente as aves, elas entram aqui por conta de ter uma iluminação. Não sei se às vezes procurando alguma coisa, alguma saída ou alguma coisa para comer, elas entram aqui. Só que elas ficam confusas aqui dentro, elas esbarram nas formações aqui, nas paredes e morrem aqui dentro. Acho que o ambiente, esse jogo de luz aqui, deixa elas meio confusas e elas acabam morrendo aqui. A gente vai ver esqueleto de aves aqui, vai ver aves mortas, vai ver até uma múmia de um arapaçu ali na passagem. Essa múmia está aqui aproximadamente, só que eu conheço ela aqui, está há quase 20 anos. Uma múmia de um arapaçu. Tem mocó mumificado aqui, que morreu aqui dentro. Tem, enfim, muitos esqueletos de aves, principalmente. Uhum. Vocês vão perceber que ao longo da caminhada aqui dentro tem um caminho, tem uma marca aqui, um limite de pedras. A gente tem que ficar dentro desse limite. Aqui é a trilha, ok? Nossa, que dimensão. É grande, né? Caramba. O pessoal não vai conseguir ver não, deixa eu só mudar o ISO aqui ao máximo. Vou até pegar outra lanterna aqui também. Olha só, de pássaro. Isso aqui é de uma juriti. Só ficou o bagaço. Só o esqueleto aí. Essa daí tem uns 17 anos que eu conheço ela aí. E tem uns mais recentes também que morreram, mas já está tudo decompondo. Não ficou conservado igual esse. Ali, ó. Juriti também. Eles morrem mesmo. Morre. A gente vai ver vários aí. Olha só como é. Vamos só ver como que é a luminosidade. Aqui deve ter sido algum corujão, algum bicho que apaga a luz aqui só comeu pra aí. gente ver o que é aqui. Tem um brilho ali, né? É a luz que vem lá de fora, luz natural ainda. Fica uma iluminação lá ainda. É. Acostuma. Se você deixar sem luz sem lanterna um tempo, o olho vai acostumando. Ó, aqui tem uma cascata de travertino. Ó. Lindo isso aqui, né? É uma cascata. Isso aqui, houve períodos em que essa caverna também tinha um fluxo muito grande de água que vinha do teto, ó. Você vê que tem as formações grandes aqui em cima, né? Escorria, essa água escorria por aqui, deixando depósito de calcita, escorria por aqui. Aqui onde ela pegava esse desnível, foi formando os travertinos. Então foi formando esse conjunto de travertinos, que é o que a gente chama de cascata de travertino. Travertino, para quem não entende, que é meio que um buraco aqui, né? É uma piscina natural, uma barreira, sei lá. Ó, aqui o arapaçu está mumificado, ó.
É uma múmia de Arapaçu. Uma qualidade de mármore que a gente chama de travertino também. De mármore? É. Mas não é esse tipo de formação, não. Não tem nada a ver com isso. Olha que doido. Mas eu queria saber por que será? Será que tem alguma... Porque a origem do nome, né? Eu fiquei curioso agora também. Eu não sabia disso, não. É maior mesmo. Ó, aqui tem que ter cuidado, que aqui escorrega. Aqui desliza por causa da areia aqui, ó. Nossa, aqui é um salão gigante, né? É o tamanho. Olha, vocês não estão vendo aqui a altura, mas aqui é um salão gigante. Aqui deve dar uns 40 metros de altura. Por aí. Realmente é uma igreja, uma catedral. Ué. Sensacional esse lugar. Pessoal, vocês não têm ideia aqui da dimensão aqui. Dá até um eco aqui dentro, né? Como se fosse uma catedral mesmo. E olha, esse pilar aqui no meio dá até uma coisa assim meio culta mesmo, né? No centro aqui, né? Um negócio bem esotérico, vamos dizer assim. Mas aqui, vai só um pouco pra frente lá, Edson, pra gente mostrar aqui a dimensão. Vamos fazer uma experiência aqui, não sei se vai dar certo, mas porque a gente já está com a luz natural ali, mas a gente fica olhando para lá, ó, fica olhando para lá com as luzes todas apagadas e fica assim por um tempo. Vamos ver se o olho acostuma. Tá vendo? Tá tudo escuro? Se quiser ficar em silêncio também, fica à vontade. Nossa, muito silêncio aí. É. E a gente não consegue enxergar nada, porque tá tudo escuro ali, né? Eu passo a minha mão assim, eu não vejo nada. E aqui é o seguinte, se você fica olhando para cá por um tempo, por causa da luz natural que entra lá atrás, você vai ficando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, aí a luz natural de lá, ela vai provocar o quê? Ela vai provocar que a sua pupila, por causa do escuro, sua pupila vai dilatar e você vai receber mais entrada de luz que vem de fora. Mesmo estando de costa para a luz aqui, está entrando luz natural. E aí sua pupila vai dilatar e você vai começar a enxergar aqui dentro. Enxergando aqui dentro, você consegue ver o teto, ver as paredes e ver até o caminho aqui, a trilha que a gente tem que fazer para sair da caverna. Então a gente já saiu daqui até sem lanterna, a partir desse ponto aqui, sem lanterna. Só com a luz natural que entra, porque o olho acostuma depois com a escuridão daqui e com essa pouca luz que entra. Nossa, olha pessoal, vocês estão vendo aqui, mas não dá para ter noção da dimensão que isso aqui. Isso aqui na verdade é uma catedral. Isso aqui pela grandiosidade, acho que 500, 600 mil pessoas aqui, eu acho que é tranquilo. Pelo tamanho do local. E dizer que isso aqui o pessoal fazia coisa religiosa aqui. Então tem essa pedra no centro ainda, então olha, bem no centro. Fantástico mesmo. E a sensação aqui é outra coisa. Olha só, vocês podem ver que a pedra está bem no centro mesmo lá. É bem interessante mesmo. Ó. Pô, é forte essa luz aí, hein? Nossa, olha só. Com um sentimento até de... se sentir pequeno. Ah, é. Porque o lugar é tão grande, né? Ó, tem mais um passarinho ali, ó. Só tem uns restinhos de pena ali. Mas é de uma ave. E aqui você pode ver nesse canto, ó, nessa parede. Não sei se nesse canto aqui, você vê que a parede é mais lisa, né? Não tem tanto estalactites aí igual o outro ali, por exemplo. Não, tem não. Aqui tem menos formações. Aqui teve menos infiltração de água, né? Então por isso você tem menos formações. Onde você tem mais infiltração, ó,
você tem mais informação, porque é onde a água passa dissolvendo a rocha. Falando assim, a grosso modo, né? A água dissolve a rocha e vai deixando o depósito do mineral da rocha, por onde ela passa. É um estalagmite, essa grandona aqui é um estalagmite. Lá, ali você tem outra estalagmite, deixa eu mudar o foco aqui. Aqui é um estalagmite, outra estalagmite, uma estalactite aqui, outra aqui e uma coluna ali. Pode? Pode falar. Então, aqui tem várias estalagmites, né? De baixo para cima. Essa aqui é uma grande, outra grandona aqui. Tem essa outra aqui do lado esquerdo. E várias pequenas aqui. Lá no fundo, ó, vou mudar o foco aqui, ó. Ali no fundo tem uma coluna grandona, uma estalactite, outra estalagmite, mais uma estalactite aqui, outra aqui. Elas não têm aquele formato padrão, né? Mais estalactites aqui no teto inteiro. Elas não têm aquele formato padrão de estalactite fininho, assim, né? Com a base mais grossa e a ponta fina. Elas são um pouco mais cheias, porque nesse ponto aqui teve um volume muito grande de água, então a rocha foi dissolvida com maior intensidade nesses pontos aqui. Então elas ficaram mais cheias, assim, por conta desse volume. Esqueleto aqui, ó. Fizeram até um... E aqui tem um esqueleto de uma ave, eu acho que é do arapaçu, mas colocaram ali um crânio também de uma juriti. Então tem dois crânios ali, tem duas cabeças e um corpo, que para mim deve ser do arapaçu, por causa das pernas ali. E ele tem um cocôzão fossilizado, ó. É um cocô fóssil. Pode ser um cocô, parece um cocô de um carnívoro, sei lá, não sei dizer exatamente, mas ali é um cocôzão fossilizado. E aqui tem mais esqueletos para esse lado de cá, mais esqueleto de ave aqui. Ó, ali tem uma zabelê que morreu. Zabelê é uma perdiz, é um tipo de perdiz. Parece uma codorna grandona. Tem uma aqui, o esqueleto dela aqui. E é grande, você tá vendo que ela... Agora que tá só o esqueleto, mas ela é quase do tamanho de uma galinha. Mais um aqui, ó. Aqui. Nossa, essa rocha aqui, né? E ela não chegou no chão, né? Não. É. Não chegou no chão. A outra ali também parece ser impressionante. Tá quase levantando ali. Olha o morceguinho lá. É o primeiro morcego que eu vejo nessas cavernas. E aí deve ter ocorrido algum movimento no solo aqui, alguma erosão por baixo aqui e se desprendeu, separou ali. Ó. É porque ficou muito colado, né? É. E se você for olhar bem, eles têm o formato de encaixe, um no outro ali. Ó. Provavelmente ele tinha um ponto de encontro, né, da estalactite com a estalagmite e depois desprendeu. E ficou assim solto. Porque essas pessoas não utilizavam esses lugares à toa. Você acha que, assim, a humanidade, ela tem eu acho que ela tem já há muito tempo essa coisa do significado de sepultar seus mortos, de escolher os lugares para a prática de alguns rituais. E boa parte desses sítios, eles foram escolhidos, não foi aleatoriamente. Você vê que gerações, né, de milhares e milhares de anos, as pessoas escolhiam os mesmos lugares para determinados tipos de rituais. Tem alguns sítios aqui que tem muita figura de bicho, tem outros sítios que tem mais figuras geométricas. Então acredito eu que cada lugar ele tinha uma particularidade, ele tinha um significado específico, especial. E as pessoas não escolhiam aleatoriamente assim, tinham um porquê escolher aquele lugar. Porque o meu antepassado escolheu aqui, ele praticou os cultos aqui, praticou os seus rituais aqui, eu também vou escolher esse lugar porque tem uma ancestralidade por trás disso e tal. Então eu vejo o Peruaçu como um vale sagrado, cada lugar tem seu significado especial, assim. Não, mas olha só, né? Duro de mostrar, a lente da câmera não mostra.
Que é isso aqui. Não dá, né? Só tudo aqui mesmo. E aqui também, ó, do lado direito tem uma cascata grande de travertino, ela começa aqui embaixo e segue aqui, passa atrás dessa pedra aqui e vai até lá perto da entrada. Essas pedras aqui, você entende que são? Você está falando estalagmites ou não? Estatística. Isso aqui caiu. Caiu ou tombou, ou foi um estalagmite que tombou, ou um estalactite que caiu do teto. Eu acho que foi um estalagmite que tombou. Quando a gente olha essa pedra aqui, parece uma coluna, mas você entende que ela, com ela não faria diferença de repente. A caverna? Ela é formada pelo espelhotema, Foi né? formada, né? Foi É formada. a junção do estalagmite de baixo com o estalactite de cima. Isso. Eles se juntam e Estou tornam uma analisando que coluna. parece um pilar, mas de repente para a caverna em si Não, não faria diferença. não faz. Até porque Só apareceu depois. Até porque se você fizer um corte assim, ó, fizer um desenho da caverna assim, ó, você vai ver que ela forma uma estrutura de sustentação, um arco. Naturalmente, as cavernas aqui, elas formam essa estrutura de sustentação arqueada. Quando ela só desmorona o teto, ela só perde essa sustentação quando ela perde a estrutura de sustentação, que ela perde essa estrutura de arco. Ela fica um pouco mais aberta, digamos assim, né? Essa estrutura de arco ela vai se perdendo e a ação da gravidade fica mais forte, digamos assim, no teto da caverna e é onde ele desmorona. Mas em termos da coluna fazer diferença na questão da sustentação do teto, por exemplo, da caverna, não faz diferença não. Aqui a gente vai chegar, aqui ó, tem a cascata, os travertinos, eles continuam aqui. Você nota que o travertino, aquilo que eu falei com você ontem, né, Carlos? O travertino ele é formado onde tem desnível, onde a água escorria, onde ela passava, ela ia deixando depósito da calcita, que é o mineral da rocha calcária, e ela vai depositando o mineral. E onde tem esse desnível, onde ela vai passando, ela vai formando os travertinos. E nesse caso aqui, você tem travertinos maiores, com travertinos bem pequenos na borda deles, ó. Então é travertino em cima de travertino. Ali também, alguns menores. Aqui você tem as cortinas. Aqui dá pra ver bem, né? Dá. Parece renda, né? São muitos, né? Parece um folhado. É. São muitas mesmo, tem uma cascatinha, né? É. Sim. Imagina esse fio d'água. E aqui tem os coraloides, que são essas formações aqui um pouco mais, aliás, bem mais, né? Bem mais delicadas. Pode pisar. Mas principalmente coraloides. Tem uns aqui que parecem pequenas arvorezinhas, lembra um pouco aquela estrutura do brócolis. Ó, Ah, sim. aqui. Eu acho que lembra até algas, pra falar a verdade. Lembra. delicada. Algas, coral. Por isso coraloide, lembra coral de fundo de mar, né? Então por isso tem esse nome. A gente vai ver uns ali que são muito delicados, muito fininhos. Vocês vão ficar impressionados com a delicadeza da formação deles. Olha isso. Quão delicado é isso aqui. Parece uma plantinha. Parece uma arvorezinha, né? Miniatura. Muito lindo. De tão delicado que é. Tem que estar isolado mesmo, senão... É. E aqui no passado as pessoas às vezes vinham no escuro, sei lá, pisavam. Ó. Tá vendo que aqui já foi quebrado, ó. Alguns aqui já foram quebrados. Aqui já foi quebrado. A pessoa não conhece, chega e pisa mesmo. Ó, mais aqui.
Você viu a quantidade de aves da hora que a gente começou até aqui? Ó, lá pra trás, a caverna que se vai. E aqui a entrada dela com a luz que vem. Bom, hein? Tamanho. É isso aí, pessoal. A gente aqui nesse giro, né? No Peruaçu, convidando todo mundo a vir conhecer essas gigantes cavernas aqui, vamos dizer. E tem que vir pessoalmente mesmo, viu? Aqui voltando à entrada. Ó. Lá pra trás a caverna que se vai. E aqui a entrada dela com a luz que vem. O tamanho. Que não é pequeno. Não é nada pequeno. Aqui dá uma foto legal de vocês, hein? É. Então vamos lá, quem quer conhecer um lugar especial, que tenha um contato mais próximo com a natureza, mais conservada, que tenha quem gosta de arte, que gosta de entender um pouco dessa coisa da arte, vem conhecer os sítios de arte rupestre do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Vocês não vão se arrepender. É um lugar que tem uma energia incrível, assim, tem uma espiritualidade. Para quem gosta, para quem tem sensibilidade e gosta desse tipo de lugar, aqui é o lugar. Fora que as paisagens são gigantescas, né? Você tem lugares monumentais como a Caverna do Janelão, o Arco do André, aqui a Lapa do Rezar. Você tem cavernas gigantescas, a Lapa do Carlúcio. Então você tem cavernas gigantes, você tem sítios arqueológicos, lugares lindos, paisagens lindas, os mirantes no alto da serra, lugares de onde você pode ver o Vale do Peruaçu ou parte do Vale do Peruaçu. Enfim, experiências várias, cavernas com escuridão, cavernas todas com iluminação natural, enfim, não vai se arrepender. Vem para o Peruaçu que a gente pode te receber aqui e organizar seu passeio, te colocar no suprassumo daqui da região. Aí, legal, deixa eu fazer uma foto. E aí, pessoal, a gente vai se despedindo agora. Vamos voltar na caminhada aqui. Mas pra mim, sem dúvida, essa caverna aqui o pessoal chama de rezar, onde eram feitos cultos, outras coisas aqui. Sensacional. Sensacional mesmo, em todos os sentidos aqui. Gigantesca, enorme, sei lá, uma sensação diferente. Mas todo o parque aqui é válido para vocês visitarem. Sou um pouquinho, né? Perde peso, mas valeu a pena. Eu acho que eu demorei para vir aqui no Peruaçu e hoje eu vejo que eu demorei mesmo, porque o lugar é sensacional. E voltar aqui nos próximos anos. Se não há dúvida, voltar mais preparado como aventureiro e nas outras trilhas que são várias aqui, conhecer o parque todo. Vamos lá, vamos para a saída. Fica aí, pare um pouquinho, sinta a energia. É isso aí, a energia do lugar. Vambora. Vambora, deixando aqui essa... Olha. Tudo aqui é gigantesco. Passeio aqui com o Leidson, a Patrícia aqui em Itacarambi. Mais uma vez queria convidar todo mundo e agradecer aqui a companhia dos dois. Hoje a Patrícia, ontem o Leidson aqui. E fazer o fechamento com vocês dois também, convidando todo mundo aí. Então venham para o Peruaçu, venham conhecer, venham aproveitar e viver uma espiritualidade, viver a natureza como ela é aqui. O Peruaçu eu enxergo como um convite a uma viagem de conexão com a nossa ancestralidade, né? Além das paisagens lindíssimas, das cavernas que têm uma beleza única, uma grandiosidade, que é
acaba sendo um momento de reflexão, um convite à meditação, realmente um lugar muito, muito especial, acho que vale a pena conhecer. E fica aí, entra no site aqui, vou deixar sempre na descrição do vídeo as informações do site, do Leidson aqui também, e para vocês verem, entrar em contato e agendar aqui a sua visita, tá bom? Tchau para vocês aí, não deixe de compartilhar o vídeo aí para mais pessoas conhecerem esse trabalho. E desse viveiro que tem aqui no parque mesmo? Então, esse viveiro ele foi construído com o recurso do Fundo Peruaçu, que é um fundo que foi criado para arrecadar grana para fazer algumas coisas aqui no parque. O dinheiro ele é arrecadado a partir de alguns produtos que são vendidos aqui no parque. E camisetas, bonés, tem um guia técnico e tal. E todo o valor dos produtos vendidos aqui, esse valor ele vai para o Fundo Peruaçu. Então todo o viveiro, toda a estrutura do viveiro aqui foi construída com esse recurso. E é um viveiro para reposição de mudas em áreas degradadas aqui do parque. Você quer falar mais alguma coisa, Patrícia? Todos são espécies que são encontradas aqui na região mesmo, então é uma variedade de nativas e algumas exóticas que estão na região também. É o caso do ipê, jatobá, jaborandi, todas essas são encontradas aqui na região e aí a gente faz esse trabalho de produção de mudas, quando ela alcança um estágio já mais avançado para ser plantado e recuperar a área que foi degradada de alguma forma, tanto pelo homem ou a própria natureza, que às vezes se degrada, né, sozinha, precisa de um empurrãozinho do homem. Ok, então a gente está chegando aqui no cais de Itacarambi, que é basicamente uma das partes aqui onde a cidade começou, né? E depois da caminhada no Peruaçu, a gente chegou aqui no cais. Itacarambi surgiu como um porto, né, que era conhecido como Porto de Jacaré. Depois, na década de 60, no início da década de 60, foi emancipada como município, né, Itacarambi, que deixou de ser Porto de Jacaré, como era conhecido, para se tornar Itacarambi, o município de Itacarambi. Então, a economia que girava em torno aqui do porto passou a ser mais voltada para outras atividades. Então, de lá para cá, com várias atividades aqui, além da pesca, do tráfego aqui dos vapores aqui que traziam mercadorias e às vezes eram trocadas aqui no porto por lenha e tal, tinha esse movimento aqui, essa economia que girava em torno do Rio São Francisco. Muita gente trazia sal que vinha da Bahia, farinha ou outros produtos e trocava por lenha aqui para os vapores tocarem e ir até Pirapora, enfim. Então rolava meio que um comércio de escambo, assim, de troca. Hoje quem chegar aqui em Itacarambi, o que ele vai encontrar assim de opções? De opções para conhecer, de coisas para conhecer na cidade, tem o cais, tem a igrejinha ali de Nossa Senhora da Conceição, que é até uma igrejinha interessante para as pessoas conhecerem, que é uma igreja que foi fundada, né, em 1912, até 1912, e a primeira missa que foi celebrada nessa igrejinha foi em latim, que essa é uma coisa interessante as pessoas saberem, porque é uma língua que não é mais falada normalmente, né, na igreja católica nem as missas são mais celebradas em latim, então é um dado histórico interessante assim, sobre essa igrejinha daqui. E só me despedindo aqui do São Francisco, olha só que imagem, né, desse rio, passando pro outro lado, despedindo aqui do Velho Chico, saindo de Januária, bora Montes Claros, mas não tinha como não fazer uma foto aqui nesse solzão. Show, olha que rio, hein, uma pena não ser um rio tão mais forte para atender esse Nordeste aí. Vamos fazer a foto. É isso aí, galera, aqui na parada aqui de Perdões, a cidade. Voltando aqui pro caminho, né? Ônibus da Contígio aqui que faz a linha de Minas Gerais. Fazendo o fechamento da viagem aí. Passei por Januária, Janaúba, Pirapora, Gramogol, Montes Claros, maior rolê. Essa viagem foi da hora, mano. Passeio de tudo, beleza? Então agora é só chegar em casa mesmo em São Paulo, cara de sono. E bora, saindo aqui de Minas para São Paulo. Olha lá o busão ali. Contígio